Então tá. Bom, eu sou Roberta Paraguaçu, secretária-geral do CONRERP 1, o Conselho de Relações Públicas do Estado do Rio de Janeiro. E em parceria com todos os conselhos regionais, a gente está fazendo uma série de vídeos para responder algumas questões sobre a pandemia. Essa ação ela tem como objetivo esclarecer os profissionais e também a população com informações dadas diretamente pelos especialistas das áreas de saúde ou outras, que tiverem algum tipo de conexão ou queiram esclarecer algum tipo de situação. Hoje a gente vai bater um papo com o representante do CRBM, o Conselho de Biomedicina do Rio, o Rafael Rangel. E caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar um comentário e a gente responde, passa para o Rafael, ou eu mesma posso responder, dependendo do que for, claro. E vale lembrar que essa ação ela faz parte do movimento Acolher, do CONRERP 1, e o objetivo é realmente disseminar boas práticas e principalmente boas notícias, informações realmente relevantes e diretas para os profissionais e para a população. Então, bora começar? Vamos lá. Rafa, antes da gente começar, que as perguntas elas são bem diretas e bem objetivas, né? O que você acha de você resumir um pouco o que é o vírus, como funciona o contágio, as informações, elas, de fato, elas são batidas, né, essas perguntas, mas são válidas para as pessoas se situarem. Então, fala um pouquinho para a gente. Ok, beleza. Então é o seguinte, gente. Primeiramente, meu nome é Rafael Rangel, vou me representar como a Roberta bem colocou. Eu estou aqui representando o Conselho Regional de Biomedicina da Primeira Região, que compreende os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. E nós estamos aqui para tirar algumas dúvidas de vocês com relação ao coronavírus. São muitas informações que elas já vêm sendo noticiadas, mas a gente queria chamar a atenção para vocês para dizer que coronavírus não é um termo novo. Os coronavírus já são descritos na literatura desde 1960. O que apareceu agora é um novo tipo de coronavírus, que a gente não conhecia. Ele, quando foi conhecido, foi batizado de 2019 nCoV, e mais agora, em 2020, ele mudou a nomenclatura como SARS-CoV-2, que é o nome do vírus que vai causar a doença que nós conhecemos como Covid-19. Então, esse vírus, na verdade, é um vírus da família Coronaviridae, que são termos técnicos. Então, os vírus são separados em famílias, tipo, tem toda uma taxonomia que nós chamamos. Então, esses vírus eles têm um tropismo. O que seria esse tropismo, Roberta? Seria, então, de fato, essa afinidade. Esses vírus eles possuem uma afinidade pelo sistema respiratório, pelo trato respiratório. Então, é ali que ele faz o maior estrago dele, de fato. É ali que ele procura também se instalar. Os vírus, a gente costuma dizer que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso quer dizer? Eles, fora de uma célula, eles não possuem vida alguma. E para eles serem considerados seres vivos, eles precisam estar dentro de uma célula. Quando o vírus ele entra dentro de uma célula de alguma pessoa, de algum organismo, ele se apodera daquele maquinário da célula. É como se fosse uma pessoa que precisa de outra para poder conseguir algo. É basicamente isso. É isso que o vírus ele faz. Ele entra dentro de uma célula, se apodera daquele maquinário, e naquele maquinário daquela célula, ele começa a produzir várias cópias iguais a ele. Ele começa a se espalhar por todo o corpo, e aí a gente tem realmente caracterizada uma infecção. E aí vem a grande questão: como a gente se infecta com coronavírus? Realmente, as pessoas achavam que era por contato, encostar na pessoa já pegava. Não é assim. O que acontece normalmente as pessoas, elas tossem quando estão com esse tipo de infecção. As pessoas, quando vão tossir, normalmente, antes da pandemia, elas cobriam as vias respiratórias com a mão. Botavam a mão aqui e cobriam. Hoje em dia a gente sabe que a gente tem que cobrir dessa maneira, né? Então as pessoas, por exemplo, tossiam ou espirravam aqui e aqui ficavam os vírus. E quando ela ia apertar a mão da outra pessoa, o vírus passava para a mão da outra pessoa, e se essa outra pessoa também levasse a mão à boca, nariz ou olhos, ela acabava também se infectando. Então, basicamente, esse vírus ele consegue ser propagado pelo ar. Já existem alguns estudos que relatam que o vírus ele pode ficar até 3 horas no ar, através de gotículas suspensas. A gente chama isso de aerosol. Então, ele pode ficar 3 horas no ar ali, e as pessoas que se estiverem infectadas, elas estão ali colocando essas gotículas para fora e vai estar o ar realmente contaminado. É por isso que agora, recentemente, aqui no Rio de Janeiro especificamente, foi baixado um decreto, uma lei, para que as pessoas sejam obrigadas a andar de máscara nas ruas. Quando a gente para pensar esse aspecto de andar de máscara, a máscara ela vai sempre ajudar o próximo, sempre o outro.
Porque muitas das pessoas que são infectadas pelo coronavírus, elas não desenvolvem sintomas. Então, por não desenvolverem sintomas, elas não sabem se estão infectadas. Então, na dúvida, o que a gente pode fazer para evitar a propagação? Utilizarmos a máscara, que quando a pessoa, por exemplo, tossir ou falar, aquelas gotículas com o vírus, elas vão ficar retidas naquela máscara e não vão infectar outras pessoas. Beleza. Então, como eu já tinha falado, as perguntas elas são muito objetivas, então a gente não está seguindo exatamente uma ordem, justamente para a gente esclarecer alguns pontos em relação à pandemia. E aí ficaram muitas dúvidas no ar. Então a gente vai direto ao ponto nas perguntas. Então não se sinta perdido, é porque a gente vai direto ao ponto. Tudo bem, tudo bem. Quanto ao real, a gente está vendo muitos números sendo jogados aí pela mídia, né? E isso é uma questão que às vezes preocupa, porque a gente não sabe se os casos eles são o número de casos, eles de fato eles são reais ou eles são como se tivessem sido cogitados, né? Um chute. Justamente pela questão dos testes, a gente estava importando testes faz pouco tempo, enfim. Então ficou muito essa dúvida no ar. Então, em relação ao número de casos reais, o que a gente pode dizer? Principalmente sobre a questão dos curados. Certo. Com relação a esses casos que a gente está falando, só estão sendo notificados, ou seja, só está sendo comunicado aquelas pessoas que são testadas. E aí vem a grande pergunta. Rafael, quem está sendo testado? Quem está sendo testado são pacientes graves. Então, só os pacientes graves estão sendo testados. Muitas pessoas que desenvolvem sintomas brandos da doença não são testadas, as pessoas ficam dentro de casa. E mesmo se ela for ao hospital, o hospital vai dizer, eu não vou testar essa pessoa porque não tem um teste suficiente. Eu só vou testar realmente quem estiver grave no hospital. Então, a gente trabalha com um número real de talvez ele seja 10 a 15 vezes maior do que está sendo notificado. Então, se hoje no Rio de Janeiro nós temos 3 mil casos confirmados, 4 mil casos confirmados, a gente coloca aí que provavelmente nós temos aí 40 mil, 50 mil casos confirmados, na verdade, no Rio de Janeiro. Sem contar aquelas pessoas que também estão no quadro assintomático. E aí são várias questões que envolvem isso. Existem diversos testes que estão sendo utilizados. Especificamente, nós temos 2 muito famosos, que é o teste imunocromatográfico, que é o famoso teste rápido que a pessoa faz, o resultado sai em 10 minutos, mas ele possivelmente pode ter muitos falsos negativos, porque para a pessoa começar a produzir os anticorpos para mostrar naquele exame, demora em torno de 5 dias. Se a pessoa fizer realmente o exame entre o dia 0 do início de sintomas e o dia 5, não vai dar positivo e ela está infectada. E um outro exame também que nós podemos fazer, mas esse é muito restrito, também é um pouco mais caro, porque precisa de profissionais muito capacitados, e aí que os biomédicos eles estão realmente entrando bastante no mercado com relação ao teste de biologia molecular, que é você detectar o material genético do vírus nas amostras das pessoas. Isso aí está tendo bastante entrada nessa área, o Conselho está conseguindo ajudar bastante profissionais nessa área. Nós tivemos aqui no Brasil, na verdade, lá em São Paulo, conseguimos sequenciar o genoma do coronavírus em 2 dias, em 48 horas. Isso não foi visto em nenhum outro lugar do mundo. E quem participou disso foi uma biomédica, a doutora Jaqueline Góes. Ela foi uma das responsáveis por esse sequenciamento. A gente também vê a profissão se fortalecendo também nesse momento de pandemia. Realmente, a gente para analisar, nossa, mas mesmo a pandemia, a profissão está se fortalecendo, porque realmente ali o biomédico está se fazendo tão importante nessa área de diagnóstico. Não só na área de diagnóstico, mas também na área de fazermos a divulgação científica, do esclarecimento para a população. Então, reforça muito aquilo que é a grade curricular do curso também, dentre outras coisas. Então, a gente está vendo realmente que esses números de testes de pessoas infectadas pode ser muito maior, mas só podemos precisar realmente quantas pessoas temos quando nós começarmos a realmente fazer os famosos testes em massa. Isso já é algo que o Ministério da Saúde já vem prometendo já há algum tempo, com essa mudança de Ministério do ministro. Ele também prometeu também que fará esse teste em massa, mas temos que esperar de fato. Beleza. Então, já que a gente está falando muito sobre essa questão de testes, e você comentou bastante, vou já emendar, então, para a gente tentar seguir uma sequência, né? A gente está desenvolvendo quando eu falo produzindo, né? A nossa indústria, de repente, em algum lugar. A gente está desenvolvendo, produzindo esses testes aqui no Brasil, porque as últimas notícias a gente sabe que a gente importou, a gente comprou esses testes. Mas eu também, nas últimas notícias, li alguma coisa sobre
a efetividade, a eficácia desses testes, que elas não são 100%, esses testes não são 100% garantidos. Então, aí levantou uma outra preocupação e... Enfim, como a gente pode resolver isso? É muito complicado a gente produzir isso aqui por conta própria, seria muito demorado, porque ainda tem essa questão que você inclusive comentou, né? A demora desses testes, esse resultado ele ser divulgado, no caso. Certo. A questão dos testes de reação cruzada e de não efetividade dos testes não quer dizer com relação ao teste da China ou ele ser produzido no Brasil ou na Alemanha. Isso já são coisas que já são descritas na literatura, até mesmo para outros vírus. Existem testes que não são tão... A gente trabalha com sensibilidade e especificidade. Quando a gente fala de especificidade, esse teste rápido ele nunca foi muito específico para nenhum tipo de vírus, por exemplo. Então, a gente para analisar esses testes que a gente fala que são os testes imunológicos, eles dependem da produção de anticorpo, de anticorpo, tem a questão de reação cruzada com outros vírus. Então, não é só no caso do coronavírus, não. Então, isso já é descrito também em outros tipos de vírus. Especificamente, eu trabalhei no meu mestrado com o Zika, e quando a gente avaliava a questão do teste imunoenzimático de ELISA com relação à reação cruzada, ela tinha uma reação cruzada de 20% com outros vírus, como, por exemplo, a dengue. Então, essa questão de diagnóstico viral é uma questão muito complicada de a gente falar. O teste padrão ouro, de fato, é esse molecular que a gente detecta no material genético do vírus. Esse é o padrão ouro. Só que ele tem algumas características que acabam impossibilitando o Serviço Público de Saúde de utilizar de uma maneira mais eficaz. Porque eu preciso de primer, os primers são caros, são pessoas que precisam ter uma especialidade na área para poder fazer esse exame. Não é um exame simples de se fazer e é um pouco demorado também. Para a gente ter um resultado rápido desse exame, ele demora um dia inteiro de você fazendo aquele teste. Só que numa demanda muito alta, isso acaba sendo quase que inviável, quase que impossível. Porque uma vez que a amostra chega no laboratório, eu preciso extrair o RNA daquela amostra no local. E aí são várias amostras. Vamos supor que você passe amanhã extraindo RNA. Depois disso, você tem que preparar a amostra. Você vai para uma outra salinha, tudo com muito cuidado. Porque a gente usa pipeta, né, para poder pegar o material genético. Uhum. Qualquer forma bruta de você fazer aquilo, você pode degradar o RNA, você pode colocar o teste todo em risco. Então, é muito cuidadoso. Então, é por isso que realmente tem essa demora nesse teste e, por ser muito caro, acaba que o Serviço Público de Saúde não tem conta. Porém, o Ministério da Saúde tem feito algumas ações para poder terceirizar isso, pedir alguns laboratórios de grande porte para poder fazer esses exames de forma terceirizada. A gente espera que isso realmente venha a acontecer, mas, de fato, o teste padrão ouro é o teste molecular. Tá. Enfim, eu não sei se você não chegou a falar em relação à quantidade, essa questão justamente dessas amostras. A gente tem, é real, hoje a quantidade que a gente tem, ela supre o volume de pessoas que estão chegando nos hospitais para fazer esses exames? Não, hoje a quantidade de exame ela é totalmente pequena com relação ao número de pessoas infectadas. Quando a gente fala de exame, a realidade ideal é testar todo mundo. A gente percebe que a letalidade do vírus ela está alta aqui no Rio de Janeiro. Ela está em torno de 7, 8%, se eu não me engano. Isso é uma porcentagem muito alta. Quando a gente fala no restante do mundo, a gente fala de uma letalidade de 2%. Mas essa letalidade está alta por quê? Porque o vírus ele mutou? Não é por conta disso. É porque eu só testo pessoas graves. E quem tem de virar óbito são pessoas graves. Então, foi o que aconteceu de fato nos Estados Unidos. Os Estados Unidos chegou a ter uma letalidade de 7%. Quando eles viram que a letalidade estava em 7%, o que eles fizeram? Testaram a população em massa. E aí a letalidade ela tende a cair. Uhum. Então, só realmente com esse teste em massa a gente vai conseguir fazer. E hoje a demanda de testes que a gente tem disponível não é o ideal para a população. Entendi. Então, eu vou só reforçar isso para a gente realmente bater e deixar isso claro, né? Os dados eles só são alarmantes, entre aspas, se é que eu posso colocar essas aspas aí, justamente porque a gente não tem quantidade de teste suficiente e os que a gente tem, a gente só testa nos que de fato a gente já basicamente sabe que eles vão dar positivo. Então é por isso que esses dados eles estão na altura que está, né? Não, beleza.
Então, vamos dar uma mudada aí no tópico. Certo. Em relação à quarentena, que é uma questão que já está virando um tabu, porque a gente já está indo para o quê? Segundo mês de quarentena? Já é o segundo mês. A gente já está perdendo até a noção do tempo, né? Nem sabe mais que dia é. Então, essa é a questão do tempo da quarentena. A gente começou, foi uma das coisas que também foi muito batida, divide aí a problemática com o presidente, com os governadores, os prefeitos e tudo mais. A gente começou a quarentena antes do que muita gente estava dizendo do previsto, né? Tinha gente defendendo que a gente começasse a quarentena um pouco depois, umas semanas depois. Mas tem muita gente cantando vitória em relação a essa quarentena ter sido feita antes. Então, o que a gente pode falar sobre essa questão da quarentena? Ela, de fato, foi um exagero, não foi? A gente quarentena mais tempo em relação a ir ficar em casa mais um mês e meio? Seria também? A quarentena ela foi uma medida totalmente assertiva do ponto de vista epidemiológico. A gente trancou realmente antes, quando deveria realmente ter feito esse tipo de trancamento. Foi uma medida muito assertiva, tanto do governo do estado também quanto do governo federal com relação a essa quarentena. As pessoas falam, mas os hospitais de campanha não estão cheios. Eles não estão cheios por conta da quarentena, de fato. Então, esse isolamento ele foi preciso, foi feito numa hora assertiva. Essa quarentena ela deu ar para o governo, tanto federal quanto estadual, respirarem para se adequarem ao que está por vir. Quando a gente para analisar o cenário que está por vir, é um cenário muito caótico, é um cenário que realmente pode prejudicar muitas pessoas. E eles ganharam esse tempo, essa quarentena que a gente está no segundo mês aí, de equiparem os hospitais de campanha, de equipar dos testes chegarem. Porque, por exemplo, os testes, todo mundo está atrás desses testes, o mundo inteiro. Todos os países estão atrás deles. Então, é tempo desses testes chegarem também, dentre outras coisas. Então, foi uma medida assertiva, só que do ponto de vista, a gente tem que sempre ponderar, né? Quando a gente fala, como eu sou biomédico, eu falo do ponto de vista de saúde, sempre tem que existir um ponderamento da questão de saúde, economia, dentre outras coisas. A gente é focado em salvar vidas, isso de fato é o que a gente é focado. Então, para que a gente consiga estender essa quarentena, o governo precisa dar algum tipo de subsídio para a população continuar dentro de casa. Essa é a grande questão. A gente fica num dilema. É para essa pessoa ficar em casa, mas o governo não dá uma esperança. Vou dar um exemplo da Itália. A Itália ela deu uma quantidade de dinheiro mensal para as pessoas ficarem em lockdown, que não é a nossa situação aqui. Lockdown a pessoa é proibida de sair de casa. Ela é proibida. Ela só pode sair de casa com uma autorização. A Itália chegou nesse ponto. Nós não precisamos chegar nesse ponto. A gente fez um isolamento social. As pessoas podem sair de casa. O que me deixa muito triste hoje em dia, por exemplo, sair na rua e ter pessoas correndo, sem máscara, o grupo de ciclistas andando. Então, isso realmente não é o indicado. Mas a medida do isolamento ela foi assertiva. Creio que nos próximos dias e nas próximas semanas isso talvez dê uma flexibilizada. Alguns governos estaduais já estão buscando uma flexibilização pautada na ciência, em dados estatísticos, não em opinião. É o que a gente sempre está falando. Nós, como biomédicos, que a gente está muito envolvido na questão da ciência, a gente fica muito triste, porque assim, nós profissionais de saúde, quando há algum tema que não é da nossa especialidade, como por exemplo economia, política, por mais que nós tenhamos as nossas observações, a gente, por não ser um entendedor grande da área, às vezes até segura a nossa observação. Uhum. A gente vê as pessoas hoje querendo opinar e até mesmo ameaçando pesquisadores, por exemplo, que trabalham com cloroquina. Então, a gente chegou num ponto que, nossa, que ponto que chegamos? De pesquisadores, por exemplo, da Fiocruz estarem sendo ameaçados porque desenvolvem trabalho com cloroquina. Então, a gente tem que realmente ponderar isso e ver que nós, profissionais de saúde, estamos aqui trabalhando em prol do pessoal que está em casa. É para ajudar essas pessoas. Nós, quando estudamos, a gente não estuda política na faculdade, a gente estuda política pública de saúde. Mas o nosso intuito de fazer uma faculdade na área da saúde, um mestrado, um doutorado, é fazer o quê? Pensar no próximo, pensar no bem das pessoas. É justamente somente para isso. Claro. A gente fala também muito sobre comunicação, né? A gente estava conversando um pouco sobre comunicação antes de iniciar o vídeo, e as pessoas, de fato, em todas as profissões acontece a confusão, né? Assim como as pessoas confundem relações públicas com jornalismo, com publicidade, as pessoas confundem com certeza a área de vocês, que dentro da área de vocês também existem infinitas especialidades. Então, é comum,
E é por isso que a gente está, inclusive, fazendo esse vídeo aqui, para justamente reforçar essas informações, os esclarecimentos e até mesmo colocar cada um, talvez, no seu lugar. No seu Porque, quadrado, né? exato, a gente precisa procurar os especialistas, as pessoas que sabem aquilo ali de fato, para esclarecer o que a gente está buscando em relação à ação, à atividade, ao posicionamento. Então, quando as pessoas querem falar sobre comunicação corporativa, gerenciamento de crise, relacionamento, falam comigo, que são relações públicas, falo com um profissional de relações públicas. Nós somos especialistas nesse tipo de atividade, nesse ramo. E com vocês a gente fala sobre laboratório, a gente fala justamente sobre essa questão de molecular e tudo mais. Então, assim... O biomédico ele ganhou um espaço muito grande com relação a isso, porque nós, quando a gente para analisar a profissão de biomédico na área da saúde, nós somos os mais jovens. Foi a última profissão da área da saúde a ser regulamentada. Quando a gente para analisar, nós fomos regulamentados em 79. Então, tem pouquíssimo tempo que a profissão foi regularizada, dentre outras coisas. São muito jovens os biomédicos que hoje existem. Então, assim, a nossa formação, a essência do curso, qual foi a essência do curso? O primeiro curso de biomedicina foi criado em 1966, na Escola Paulista de Medicina, lá em São Paulo, onde procuraram ter profissionais para... Nós precisamos de profissionais para darem aula para o curso de medicina e para fazer pesquisa. E aí criou-se o curso de biomedicina. Então, ao passar dos anos, a gente ganhou outras habilitações, outras áreas de atuação, mas o nosso forte mesmo é a pesquisa, é a ciência, é a parte laboratorial. Então, a gente vê muitos biomédicos, assim como eu, que sou virologista, biomédicos que são imunologistas, ganhando espaço, com a genética também. Então, a gente sempre falou, a biomedicina é a profissão do futuro, a biomedicina é a profissão do futuro. Já até muda um pouquinho isso. Eu falo que a biomedicina é a profissão do agora, na verdade. Sim, somos dois profissionais, né? Estamos em duas profissões, que são as profissões do momento e as Exato. profissões do futuro, né? Então, é uma coincidência, inclusive, né? Por um motivo a gente ter falado desse tópico. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então, Vamos. a gente estava inclusive falando sobre essa questão do progresso em relação ao vírus e tudo mais, né? E aí vem aquela questão, aquela pergunta que muita gente faz, eu ouço muito por aí, e a mídia também está falando direto em relação a isso. A questão da curva. A bendita curva, ou maldita curva, eu não sei nem qual é o adjetivo da curva. Mas, então, como funciona a curva? Então, dá uma aula aí de como é essa questão, porque a gente, como a gente falou lá no início, né, está acentuada com essa questão da prevenção, mas como ela funciona? Certo. A gente tem uma área da ciência, na área médica, a gente fala que é bioestatística e epidemiologia. A gente trabalha com essas duas ciências, são ciências específicas, mas que elas se complementam, onde a gente consegue trazer dados estatísticos de talvez previsões que irão acontecer. Então, por exemplo, essa curva, a gente faz esse cálculo da curva baseado em dados que nós temos hoje. Então, como é que foi lá no início? A gente pegou os dados da China durante os 30 dias de infecção, fazíamos um cálculo em cima daquilo ali e projetávamos isso para o Brasil, de acordo com a porcentagem da população, concentração de idosos, quantidade de pessoas que temos no Brasil e por aí vai. E essa curva, ela tinha um pico durante tudo isso. Então, o que a gente fez? Com esse isolamento, essa curva foi achatada de fato, ou seja, o número de casos confirmados foi menor do que aquele que os dados estatísticos previam. Então, é isso. Essa curva ela é baseada em dados estatísticos. Ele previa, vamos supor, um dado para 300 mil mortes no Brasil, se a gente não fizesse isolamento. A gente fez isolamento. Aí, qual é o novo dado estatístico da curva? É 40 mil mortes. Mas nós só tivemos 2 mil mortes. Então, quer dizer que a gente está indo bem com relação a isso. Então, quer dizer que a curva está sendo achatada. Só que a grande preocupação é como essa curva ela vai se comportar depois que nós passarmos esse momento de quarentena, esse momento de isolamento. Porque se é para analisar, todos estamos isolados dentro das nossas casas. Uhum. Mas se eu voltar todas as atividades ao mesmo tempo, não teria sentido algum ter ficado em isolamento. Uhum. Porque se eu falar assim, amanhã todo mundo pode voltar a ir para a rua, hein? O que vai acontecer? Todo mundo vai pegar metrô, todo mundo vai pegar BRT, vai pegar trem.
todo mundo vai para as faculdades, vou ter aglomerado de pessoas e todo mundo vai se infectar ao mesmo tempo e vai colapsar o serviço de saúde. A gente já vê alguns locais já colapsando. Manaus, especificamente, já está com o Sistema Único de Saúde colapsado, tá? Inclusive, lá, recentemente, na semana passada, por conta desses problemas de saúde, mudou-se o secretário de saúde. Hoje, a secretária de saúde de Manaus é uma biomédica, que ela tem uma missão muito importante, era uma profissional da Fiocruz de carreira, que agora está administrando lá aquela secretaria de saúde para tentar dar um jeito naquela situação. Então, a gente espera, a curva ela achatou, então ela está achatada de fato. A gente espera que a situação lá venha a piorar agora no próximo mês, por conta também da flexibilização. Mas com essa flexibilização, a gente também vai conseguir fazer o que nós chamamos de imunidade por rebanho. Então, a gente vai escolher agora quais pessoas vão trabalhar. Em tese, também escolher quais pessoas vão ganhar essa imunidade. Elas vão circular, terão contato com o vírus e vão adoecer ou não adoecer, que pode não desenvolver sintomas, né? E vão ter imunidade contra o vírus. E aí vai ser de pouquinho em pouquinho, cada atividade voltando ao seu normal. A gente costuma dizer que talvez voltar ao normal de fato, a gente vê como era antes o Brasil, o Rio de Janeiro, vai demorar pelo menos aí por volta de agosto, todos voltando à atividade ao mesmo tempo, provavelmente. Uau! Aí seria uma boa questão para o pessoal do Conselho de Economia. Exato. Pensando, né? Enfim, realmente é um bom caso para se estudar em relação à crise, a gerenciamento de crise, inclusive. Essa força, esse raciocínio, inclusive, que a gente está fazendo em conjunto, ele é muito importante, porque a gente precisa situar as pessoas do momento e realmente criar uma cultura que não existe no nosso país, mas criar uma cultura de pensar adiante, né? De se pensar... Exato. A gente nunca pensa na prevenção, né? A gente pensa sempre na remediação do problema. Exatamente. E é aí que entra justamente a reflexão sobre esse momento, né? A gente precisa começar a refletir em todos os aspectos sobre o futuro, os passos, como a gente vai, se alguma coisa acontecer hoje, o que a gente pode fazer daqui a alguns passos para frente. Exatamente. É o que eu sempre falo. Se amanhã acabar o isolamento e liberar todo mundo de uma vez, não vai ter servido de nada ficarmos um mês e algumas semanas em casa, porque vai acontecer o que aconteceria no mês passado, por exemplo. Não, e outra, né? Se a gente tem um tempo aí de 15, 20 dias, é isso, né? Que o vírus... um tempo de incubação do vírus ali, que ele pode... se as pessoas se infectarem, tiverem com o vírus em si, em um tempo diferente, né? Então, assim, a probabilidade disso passar é muito maior. Então, eu posso pegar hoje, mas eu fico em casa ou saio daqui a 10 dias, eu tenho aí um tempo ainda que eu vou estar com ele e posso transmitir, e aí vou passar para as pessoas que aí vão ficar daqui a mais 14, 20 dias e assim vai. Não vai adiantar nada. Esse é o grande problema. Esses 15 dias são bem críticos quando a gente fala dos casos que precisam de internação. Quando a pessoa precisa de internação de uma UTI, eu falo de pelo menos 15 dias de um leito de UTI ocupado, que é um número grande de dias ocupando um leito de UTI. Mas tem pouquíssimos números. Sim, é complicado. Se eu não me engano, os dados eles já estão girando em torno de, por exemplo, entre 200 a 300 leitos de UTI já ocupados por conta de coronavírus. Quando você fala disso, você está falando do sistema todo, completo? Do SUS. Falo do SUS. Do SUS, né? Tem algumas perguntas aqui que não estavam na nossa lista, né? Que a gente combinou aqui, né? Justamente para ir algumas questões. Mas a gente está falando especificamente sobre o sistema público, que são as informações que a gente tem na mão e que a gente pode consultar livremente, né? Mas você tem alguma informação sobre como está essa situação no sistema privado? A gente já tem uma superlotação dentro do sistema privado? Você sabe? Isso também acaba acontecendo. Os primeiros casos de pessoas confirmadas de coronavírus foram hospitais privados, tá? Realmente porque essa doença ela veio para cá também de pessoas de classe média. Então, realmente são pessoas que teriam acesso ao sistema privado de saúde. Então, mas eu não tenho os dados expressivos ou até mesmo dados fidedignos de como está o serviço privado de saúde. Enfim, é uma realidade que a gente já conhece, né? Enfim. Sim, claro.
Felizmente, né? Bom, então, só para a gente fechar essa linha de raciocínio, conforme você estava falando aqui, eu fui pensando numa outra questão. A gente está bem na estação que é a pior de todas e que dizem por aí, você pode corrigir, óbvio, se eu estiver Claro. equivocada de alguma maneira na minha informação, que essa passagem de abril para maio seria a pior por conta da nossa estação, das mudanças de clima que a gente tem por causa do inverno. Né? Então, e aí algumas doenças que vêm com eles. Então, assim, seria basicamente a vinda realmente da gripe, dos resfriados e algumas outras. Como a gente pode se preparar em relação a isso? Você acha que, no caso, o pior dos nossos dados ainda realmente eles ainda estão por vir por conta disso? Tem alguma ligação ou não? Essa questão da, da estação do ano remete muito a questões situacionais. Vamos dar um exemplo. Estamos entrando aí na questão do inverno, um local muito frio. Quando está muito frio, as pessoas, ou chove, por exemplo, as pessoas estão no ônibus, elas fecham a janela do ônibus. Sim. Então ficam todas as pessoas respirando o mesmo ar. Então as pessoas tendem a ficar em locais mais aglomerados. As pessoas tendem a ficar mais juntas. Então essas questões situacionais acabam agravando essa questão. Como é um vírus que ele também afeta o trato respiratório, a gente tem já a gripe. Será que existe possibilidade de uma co-infecção? Existem quadros de outras doenças virais. Vou dar um exemplo. Eu posso ter, por exemplo, um paciente infectado com hepatite C e HIV ao mesmo tempo. Será que eu posso ter um quadro de uma pessoa infectada com Covid-19 e influenza? Será que eu posso ter um quadro de uma pessoa infectada com Covid-19 e dengue, que está para vir também um pico de dengue aí? Então, são coisas que a gente ainda vai observar, porque nós somos o primeiro país tropical que essa doença ela tá inserida. Então, pode ser que eu tenha uma pessoa desenvolvendo duas doenças ao mesmo tempo, porque os vírus eles conseguem ter essa particularidade. Então, preocupa nesse sentido. E é onde também, normalmente, pessoas que têm doenças asmáticas e bronquite acabam também desenvolvendo esses sintomas. Então, se uma pessoa que tem bronquite ou asma já está na crise, pegar um Covid-19 é uma outra situação problemática para a gente. Então, é mesmo por questões situacionais. Uhum. Não, show. Em, alguma, em várias partes aí mudando também de novo aí a parte do Uhum. raciocínio, né? Em algumas matérias que a gente andou vendo, tem a questão do avanço das vacinas. E aí eu queria que você respondesse se de fato está em andamento isso, a que nível está, se a gente já tem alguma coisa muito próxima. A gente sabe que o Brasil andou testando alguns medicamentos, algumas fórmulas, mas a gente não tem ainda um posicionamento tão exato em relação a isso, e nem prazo. A gente tem algum prazo, pelo menos alguma meta? Quando a gente fala de vacina e medicamento, a gente hoje até por um lado essa questão da pandemia, ela vem ressaltando muita questão da importância da ciência. Quando a Uhum. gente para analisar o investimento da ciência com relação aos anos anteriores, a gente tem um orçamento hoje na ciência que equivale até um pouco menor do que nós tínhamos em 2011. Nós estamos em 2020. Então, o orçamento ele é muito pequeno com relação ao que a gente precisa desenvolver. Então, hoje a gente precisa perceber que a ciência não se faz da noite para o dia. A ciência precisa de investimento para que ela de fato aconteça. E hoje o mundo está voltado para de olho em nós, que fazemos pesquisa, que fazemos ciência. Então, a gente realmente é uma questão de botar uma bandeirinha de socorro e dizer, ó, nós precisamos de investimento, precisamos de valorização. Para você ter uma noção, hoje a profissão de cientista ela nem é regulamentada aqui no Brasil. A gente precisa realmente ter esse tipo de expressividade. Então, quando a gente fala de medicamento e de vacina, somente o tempo vai dizer. A vacina ela já é um pouco mais demorada, porque existem várias etapas para a gente chegar na vacina, para chegar no ser humano de fato. Então, acredito que a vacina vai demorar em torno aí mais de um ano e meio, basicamente. Já o medicamento, daqui a alguns meses, a gente já deve ter algum medicamento. Muito se falou da hidroxicloroquina e outros também remédios antiparasitários, só que nós precisamos ter padrões de estudos. O estudo científico se baseia em vários tipos de estudos. Quando a gente faz um estudo para medicamento, a gente fala do estudo clínico randomizado. Eu preciso separar grupos, um grupo que vai receber o medicamento, o outro grupo que vai receber o placebo e outro que não vai ser testado.
Então, a gente precisa fazer estudo dentro desses grupos e comparar igualmente. Acontece que muitos estudos estão sendo enviesados para interesses próprios. Então, por exemplo, quando eu falo de randomizado, estudo clínico randomizado, quer dizer que num grupo vai ter pessoas aleatórias, umas com doenças cardiovasculares, outras com diabetes, no outro grupo também. O que está acontecendo é algumas pesquisas estão sendo feitas assim, não, esse grupo aqui só coloca pessoa com diabetes, esse aqui só com doença vascular. Então fica muito enviesado o estudo, então não tem fidedignidade. Muitos desses estudos que foram divulgados primeiramente, as revistas científicas já estão tirando eles de circulação, já estão tirando eles da revista, porque viram que foi um erro publicar. Então, é realmente só o tempo vai dizer, mas eu espero que daqui a mais ou menos 2 meses, ali por meio de junho, a gente já tem medicamentos já com a resposta, não com medicamento, mas a resposta, se alguns medicamentos eles funcionam. Tomara. Vamos... Tomara, também estou otimista para isso. Para que seja o quão antes, né? E aí vem uma grande pergunta, né? Porque, assim, a gente tá como o nosso papel na estrada aí, por conta de todo esse movimento, toda a crise que está instaurada no mundo, e a gente cuidando também do nosso, né? Afinal de contas, é o nosso país, é o nosso povo. E a gente precisa ser muito vigilante em relação a isso. Mas aí fica uma dúvida, né? O governo, assim que tudo começou e as coisas começaram a ficar muito alvoriçadas, né? Em relação à falta de profissionais, porque os profissionais começaram também a ficar doentes e tudo mais, criou-se a portaria 639, né? Uhum. Afinal de contas, né, é obrigatório, não é para os profissionais da área de saúde como um todo, na tua perspectiva, na sua perspectiva em relação ao conselho, né? Como os profissionais devem se cadastrar, enfim. Com relação a essa portaria, o conselho agiu de que maneira? Ele automaticamente ele já enviou um e-mail para todos os seus inscritos, enviou e-mail enviando essa portaria, explicando que o cadastro era obrigatório. Então, todos os profissionais biomédicos hoje inscritos em todos os conselhos receberam esse e-mail. Tanto no Conselho de Biomedicina da primeira região, quanto da segunda, até a sexta região, que somos 6 regiões hoje no Brasil. Eles receberam essa portaria, receberam o link, eles são obrigados a se inscrever e participar da capacitação que lá existe. Então, a gente participa de um curso ofertado pelo Ministério da Saúde. E lá você vai preencher um formulário. Nesse formulário você vai dizer se você quer ser chamado ou se você não quer ser chamado. Então, o cadastro e participação na capacitação para obtenção de conhecimento, ele sim é obrigatório. Mas você ir ao combate para ficar de frente da epidemia é uma decisão sua, você aceitar ou não aceitar. Isso os profissionais sinalizaram nesse formulário. Então, é assim que a gente se comportou. A gente enviou para todos os inscritos, apoiando realmente, mostrando que o biomédico é importante nesse sentido. Então, eles já se inscreveram e se vão ser chamados ou não, depende da resposta de cada um aí. Show. Acredito que muita gente ainda tem essa dúvida. Afinal de contas, as pessoas, como a gente ainda não teve o boom e muitos profissionais eles estão sendo infectados, com certeza muita gente também fica perdida por aí, né? Então, devo me inscrever? Não devo? Devo me apresentar? Não devo? Se ser chamado como... É importante só ressaltar que, por exemplo, a gente recebeu muita demanda de pessoas que são bacharéis em biomedicina e não são inscritos no conselho. Como é que eles procedem? Esses não fazem a inscrição, porque só é considerado profissional biomédico após o registro no conselho. Caso antes disso, a pessoa é bacharel, então ela não é biomédica e nem biomédico. Então, só os inscritos de fato. Muito importante você falar isso, muito bom. Até porque, só para frisar uma questão para o pessoal, os conselhos regionais, os conselhos do nosso Brasil, eles são regulamentadores. Então, assim, as nossas profissões, as profissões que têm um conselho, elas são regulamentadas. Quando as profissões elas são regulamentadas, elas necessariamente precisam ter registrados. Tá? Então, você que é profissional de relações públicas, você que é profissional de biomedicina, de medicina, de arquitetura, qualquer área, de engenharia, de economia,
procure saber, porque não adianta você ter feito a faculdade e estar exercendo a profissão de alguma maneira sem o seu registro, tá? E é passível até mesmo de uma fiscalização e ser autuado por conta disso. Sim, não só o profissional, como o profissional, inclusive, está colocando em risco a empresa ou o local que ele está prestando Exato. serviço. Então, vamos ter consciência em relação ao registro, à posse do registro. Tá? Muita gente não sabe, mas, inclusive, a profissão de relações públicas, dentro de comunicação, ela é a única que necessita de registro, por conta do peso e da responsabilidade que é cuidar da imagem, da reputação de uma empresa, tá? Seja ela pessoa física ou jurídica, é uma responsabilidade muito grande. Então, fica uma questão de atenção aí. Você está falando sobre os bacharéis e isso é muito importante, né? Tem muita gente que se forma e fica ansioso para ir para o mercado de trabalho e não se atenta em conhecer, não se aprofundar em relação à própria profissão e as necessidades éticas e legais que rondam a profissão, né? Então, fica um ponto de atenção aí para todos os profissionais que estão assistindo a gente, para verem se, inclusive, o registro está atualizado, se você está regular. Mantenham-se regulares e ativos para vocês poderem exercer de uma maneira bacana e dar a confiança e a credibilidade não só de vocês, mas que a profissão merece no mercado. E também a inscrição no conselho é uma forma de valorização da profissão, né? Você valoriza a questão, você consegue deixar o conselho a par de tudo, o conselho, quem é funcionário, por exemplo, do conselho, funcionário que eu digo, por exemplo, presidente, secretário, nós delegados também do conselho, nós não somos remunerados com relação a isso. A gente realmente faz por amor à profissão. A gente está ali brigando realmente pela profissão, sem ganhar nada em troca disso, a não ser realmente o expoente da profissão. Realmente é por amor àquilo. Então, deixar isso também bem claro para as pessoas que não existe remuneração para nós. A gente está lá no conselho brigando, às vezes dispondo do nosso próprio tempo para poder brigar ali pela profissão, fazer acontecer para a nossa profissão por amor de fato. Sim, estamos aqui porque queremos e amamos as nossas profissões. A gente não está recebendo nada por isso. Exato. Só a visualização de vocês. Enfim, acho que para fechar, aí me esclarece uma questão. Sobre a óptica de vocês, né, como biomédicos, o que as outras profissões que não têm a questão do treinamento, como médico, biomédicos, enfermeiros que podem mexer com a questão de laboratório, até mesmo manusear as pessoas, enfim, fazer coleta, essas coisas. O que as outras profissões que também são ligadas à área de saúde, como elas podem auxiliar, como elas podem colaborar em campo, de repente, se forem convocadas ou alguma coisa nesse sentido. Aí existe algum risco, tanto para esse profissional que ele não foi tão preparado como a profissão de vocês, né, nesse sentido, e também para os pacientes? Certo. É importante que nesse momento a gente está falando de uma questão multidisciplinar. O novo coronavírus, essa pandemia, ela veio para ensinar para nós que cada um tem seu espaço na área da saúde e se a gente respeitar isso de fato, a gente consegue realmente alcançar o objetivo final de que todos nós temos, que é atender o paciente, fazer com que ele se sinta bem e saia dali realmente feliz e curado da sua doença. Então, a gente tem os biomédicos na área laboratorial, na área de diagnóstico, a gente tem os médicos conduzindo as terapias para poder levar os pacientes à sua cura. Os enfermeiros, uma engrenagem importantíssima dentro de um hospital. Eu costumo dizer que dentro do hospital, se nós não tivermos enfermeiros, esse hospital ele não funciona de fato, porque eles realmente são a engrenagem. A gente precisa deles, tanto os enfermeiros quanto do técnico em enfermagem. A gente também tem o biomédico, além da área laboratorial, a área diagnóstica por imagem também. O biomédico é o profissional também que faz a realização ali dos exames de imagem, tomografia, ele fica ali operando também aquelas máquinas. A gente tem os profissionais da farmácia, que ali ajudam na dispensação dos medicamentos, para a gente poder fazer as terapias nesses pacientes infectados. E também outro profissional que a gente também fala bastante, que é o fisioterapeuta, que vai ajudar, assim, muito nessa questão do esforço respiratório, de você entubar o paciente,
você ajudar o paciente ali na respiração, isso no momento da infecção e também no pós, que a pessoa precisa fazer uma reabilitação na respiração também. Então a gente vê que vários profissionais estão ali juntos. Outro profissional também, o nutricionista, ajudar realmente na suplementação, de pessoa se alimentar bem. Existem alguns estudos que relatam a vitamina D com a expressão de enzima conversora de angiotensina 2, que aí os nutricionistas também entram nessa questão. Então, assim, a gente vê realmente nesse momento que cada profissão fazendo o seu papel de forma integrada, a gente vai visar realmente aquilo que é a felicidade para nós, que é o sucesso do paciente. A gente tem que atuar em conjunto, lembrando sempre com muita consciência, com muito cuidado, não disseminar notícias falsas, ter cuidado com isso, evitar essa enxurrada de informações e de dados que a gente não sabe mais, por mais que a imprensa esteja fazendo um ótimo trabalho e a gente seja extremamente grato aos nossos irmãos jornalistas, a gente precisa ter cuidado com a enxurrada de informação, porque bem ou mal as pessoas elas ficam assustadas e acabam gerando um medo e uma onda de medo e de negatividade muito grande. Então, vamos ser disseminadores. É um momento de infodemia, né? Exato. A gente fala que é uma infodemia. Exatamente. A gente precisa ser positivo acima de tudo. Isso é um momento, os momentos eles passam, sejam eles bons ou ruins, passa. Então a gente precisa sempre pensar da melhor maneira que a gente vai passar pelo pior momento. E ninguém faz nada sozinho. Então estamos aqui conversando justamente como uma demonstração disso. A gente quer que todo mundo fique bem e passe da melhor maneira possível em relação a essa crise, seja ela como for. A gente vai conversar com outros conselhos e outros especialistas, a gente está junto e tudo isso é para vocês, tá? Então, Rafael, muito obrigada pela tua participação, tá? Um abraço e um beijo enorme em você, à distância por enquanto. À distância por enquanto. Eu agradeço o convite. Agradeço o convite pela iniciativa e digo também que o Conselho Regional de Biomedicina da Primeira Região está à disposição, de portas abertas para o que vocês precisarem. É recíproco, querido. Em breve a gente vai se reunir, vai conseguir dar um abraço. Com certeza. Presencial, obviamente, né? E tomar um chopp, porque ninguém é de ferro. Gente. Vamos lá. Então, certeza, vamos sim. Um beijo, obrigada pela tua participação. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.